Olá, aqui é Juraci Almeida e hoje eu quero conversar com você sobre os principais conhecimentos técnicos que o analista de BI deve ter. Você sabe? Você já procurou saber quais são as habilidades técnicas que você deve possuir para trabalhar em projetos de BI? Você que está pesquisando sobre a carreira de BI, você que está iniciando a carreira de BI já tem esse conhecimento, já sabe exatamente o que você deve aprender e buscar o conhecimento para realizar uma atividade com maior qualidade, com resultados para a sua organização e seu cliente. Então, é esse o nosso propósito. Então, eu separei aqui algumas categorias de conhecimentos que são essenciais para o profissional de BI. A primeira dela foi a arquitetura de Business Intelligence, ou arquitetura do BI. O que eu quero apresentar para você aqui na arquitetura são justamente os conhecimentos relativos à arquitetura que forma uma solução de Business Intelligence. E nessa arquitetura nós vamos ter lá as fontes, que são os dados dos principais sistemas, das principais bases existentes na organização. Elas estão em um ambiente transacional, então nós chamamos, elas estão no LTP, onde esse LTP quer dizer Online Transaction Process, ou seja, são sistemas onde as transações estão acontecendo a todo momento, os dados estão se modificando. E você também tem que saber que existe o OLAP. Já o OLAP, você já está dentro do BI. Você está trabalhando com a informação, você está realizando um processo para realizar a análise de dados. Então, aqui é Online Analytics Processes, ou seja, você vai ter um processamento analítico justamente para o Business Intelligence. Então, são esses dois conceitos, você saber diferenciar isso, você ter esse conhecimento é super importante. Outro conceito, outra habilidade, outro conhecimento que você deve também adquirir é sobre staging area, aquela área que recepciona os dados vindo do OLTP, das diversas fontes diversas fontes existentes na organização, para o repositório de BI, uma área que chamamos de uma área fria, que não vai impactar, o processamento do BI não vai impactar no ambiente de produção, então nós chamamos de staging area. Temos o processo de ETL, que também está dentro da arquitetura do BI, é esse processo de extrair, transformar e realizar a carga. E temos outros conceitos, que são os conceitos de dimensões ou descritores e fatos, que são as tabelas que guardam as métricas. As tabelas de dimensões, elas vão guardar os descritores, ok? Você capturou as informações lá do LTP, jogou na staging area, você realiza o ETL, o processo de ETL, e carrega primeiramente as dimensões, tendo o domínio e os descritores de diversos assuntos. E aí, após isso, você parte para a carga das métricas nas tabelas fatos. E essas tabelas fatos vão ter os indicadores e métricas que poderão ser transformados em informação no momento em que você cruzar com as dimensões. Você vai saber que esse valor de 1.000, ele é 1.000, porque esse 1.000 descreve 1.000 vendas na região tal, em determinado período, de determinado tipo de produto. Esse tipo de produto, essa região, em determinado período, você obtém a partir das dimensões. Então, um BI ele é formado basicamente por essa estrutura aqui. Você tem o LTP, você tem a staging area, você tem o ETL, as dimensões e os fatos. O LTP ele vem como entrada, o OLAP ele já vem após esse processo de formação das dimensões e fatos, onde você vai analisar essas informações já no ambiente do BI. Então, esse conhecimento técnico é essencial para você
entender como um BI funciona e como ele pode ser construído e mantido, e assim mantido, certo? Então, essa arquitetura. Em relação a banco de dados, aqui a gente vai tratar mais habilidades que você precisa ter, certo? Ou desenvolver, que são essenciais para quem trabalha com BI. Então, você tem os conceitos do próprio banco de dados, né? Você saber o que é uma tabela, saber o que é constraint, né? Aquelas restrições, saber conceitos de como funcionam os procedimentos ou funções, gatilhos, índices. Esses conceitos eles precisam estar bem claros para você, já que você vai trabalhar principalmente com esses objetos e com um banco de dados. Um BI ele é um banco de dados, só que formado em uma estrutura própria de BI. Então você vai ter esses conceitos aqui. Você vai precisar realizar a carga, realizar o processo de ETL que eu acabei de fazer para uma tabela. Você vai precisar criar índices para essa tabela para você ter uma melhor performance quando você consultar esses dados. Você pode construir alguns procedimentos para realizar algumas transformações, por exemplo. Então, esses conceitos e essa prática também é uma habilidade desejada para o analista de BI. Essa habilidade e conhecimento sobre o banco de dados, ok? Veja que aqui eu não estou tratando do banco de dados A ou do banco de dados B. Estes são conceitos comuns aos bancos de dados convencionais. E aqui eu coloquei também a questão da modelagem. Você tem o conhecimento da modelagem relacional, que é aquele modelo, né, que você organiza as tabelas, construindo relações entre elas. Isso você utiliza mais no LTP. Esse conceito, né, esse conhecimento de como fazer essa modelagem, ele é importante também, porque muitas vezes você vai ter fontes de dados diferentes e algumas vezes você pode necessitar entender como essa modelagem lá no LTP ela acontece, até para que você consiga extrair um dado de lá para o seu BI de uma melhor forma, de uma forma mais otimizada. Então, às vezes, esse conhecimento de uma modelagem relacional é importante. A modelagem dimensional ela é tão ou mais importante, já que quando eu falo de modelagem dimensional, aqui você já está modelando suas tabelas fatos e suas tabelas de dimensões. A modelagem dimensional é uma modelagem própria para o BI. E aí você tem alguns modelos, como por exemplo, o modelo estrela ou o modelo floco de neves, esse vai ser um outro assunto que nós vamos tratar em outro vídeo posterior, mas você ter esse conhecimento, saber como realizar essa modelagem, ela também é uma habilidade técnica que é essencial para você como analista de BI. Tudo bem até aqui? Então, beleza. Já falamos da arquitetura do BI, né? Ou seja, é importante você saber como um BI, né? Quais os componentes que compõem uma solução de BI. Já falamos de banco de dados, você precisa saber de banco de dados, ok? E aí aqui eu coloquei linguagens. Aqui em linguagens eu separei em dois. Né? Separei em dois itens. Aqui em linguagens eu separei em dois itens. SQL e específica do banco de dados ou da ferramenta lá. A linguagem SQL, eu não coloquei lá em banco de dados, porque a SQL, na verdade, ela é realmente uma linguagem. É uma linguagem de consultas dentro de bancos de dados relacionais. E também bancos de dados de outros modelos. Mas o SQL é essencial. Quando você vai realizar a construção de um BI, você precisa, por exemplo, extrair os dados do LTP. Você pode necessitar do uso do SQL para fazer essa extração. Você vai realizar o próprio ETL. É necessário, muitas vezes, você utilizar de consultas em SQL, utilizar de comandos, recursos que a linguagem SQL oferece para realizar esse ETL da melhor forma. Você vai precisar criar tabelas, da stage, as tabelas de dimensões, as tabelas fatos. Todos esses processos e essas atividades são realizadas normalmente, né, utilizando a linguagem SQL. Então, esse conhecimento da linguagem SQL ela é essencial para um analista de BI.
Inclusive, eu vou aproveitar aqui, se você conhece pouco da linguagem SQL ou ainda não conhece, eu tenho um curso e é um curso que trata somente de SQL, mais especificamente para Oracle, porém, nesse curso eu trato de SQL de uma forma geral, onde você pode utilizar tanto para Oracle quanto para SQL Server, para Postgres, MySQL, e é um curso bem completinho, e aí eu convido você a conhecer, aqui embaixo do vídeo vai estar o link para esse curso de SQL, certo? E outra linguagem que eu coloquei aqui, já coloquei assim, específica do banco de dados ou da ferramenta OLAP. Assim, quando eu digo específica do banco de dados, é porque assim, você pode, como eu falei, você tem os procedimentos ou funções que você pode necessitar criar para realizar o próprio processo de ETL ou fazer um tratamento do dado. Você pode querer, por exemplo, fazer a identificação de uma idade de uma pessoa, que vai ser do registro de uma pessoa que vai ser armazenada dentro do BI, e lá você só tem a data de nascimento, você quer converter isso em idade. Então, para você realizar esse cálculo, você pode construir uma procedure, uma função que retorne isso para você. E para fazer isso, você pode utilizar, digamos, no Oracle, o PLSQL. No SQL Server, você tem o TSQL, que é o Transaction SQL, ou seja, é uma linguagem específica daquele banco. Já na ferramenta OLAP, quando eu coloquei, quando você vai apresentar esses dados do BI, você apresenta normalmente uma ferramenta OLAP. E cada ferramenta OLAP, ela tem também um conjunto de comandos que são próprias, né? É uma linguagem própria dessa ferramenta, né? A empresa que desenvolveu, ela fornece esses recursos, né? Esses comandos, normalmente em código para você. É uma linguagem para você realizar algumas atividades que não foram feitas durante o processo de construção do BI, você realiza ali dentro da própria ferramenta. Como, por exemplo, você precisa realizar um tratamento que, se o dado veio em branco, você quer apresentar um determinado valor, e aí você coloca uma função que é específica da própria ferramenta OLAP. Então, essa linguagem também é importante que você conheça. Só que eu coloquei aqui apenas para chamar atenção, ok? O principal dessas linguagens que eu coloquei aqui, eu chamo a atenção do SQL realmente, que ela é essencial em todo o processo de uma construção de BI e nas suas atividades enquanto analista de BI. Isso é fundamental, você conhecer a linguagem SQL, ok? E em relação a ferramentas, você tem que saber trabalhar com ferramentas de ETL, ok? Você pode construir seu ETL utilizando só a linguagem, só uma linguagem específica do banco de dados, só que isso pode exigir de você um esforço e um custo em tempo muito alto, por exemplo. Então, existem ferramentas específicas para você realizar o processo de ETL. Por exemplo, temos o OWB, que é o da Oracle Warehouse Builder, temos o Data Integrator, temos o Power Center. Então, existem N ferramentas para você construir esse processo de ETL. Então, você conhecer essas ferramentas e conhecer como esse processo de ETL ele deve ser realizado, isso é essencial. Uma sugestão: busque uma dessas ferramentas de mercado para que você conheça essas ferramentas, o uso dela. Aí sim, eu digo você é você buscar uma ferramenta efetivamente. Por exemplo, temos o Talend. Então você pode baixar o Talend, que é uma ferramenta open source, ela é free. Você pode baixar e realizar o processo de ETL para você conhecer. Isso vai te ajudar a entrar, né, no mercado de trabalho, já que as empresas elas normalmente adotam uma solução, uma ferramenta para o processo de ETL. Então você conhecer essas ferramentas de ETL vai abrir mais portas para você. A mesma coisa eu digo em relação à ferramenta OLAP. As ferramentas OLAP, você tem que também entender o conceito de como essa ferramenta ela vai fornecer os dados que estão dentro do BI. Então, a ferramenta OLAP ela vai permitir você
construir análise, vai permitir você construir relatórios, construir painéis. Então, você entender como a ferramenta OLAP funciona é essencial. E você também buscar algumas dessas ferramentas, por exemplo, você tem o OBE da Oracle, você tem a MicroStrategy, você tem o próprio o Reports da Microsoft, e você tem outras ferramentas também que funcionam como OLAP para você consumir as informações que estão dentro do BI. E lá você tem diversos recursos visuais para realmente fazer com que o gestor ele tenha uma facilidade em encontrar aquela informação que ele está buscando, construir aquela análise do modo que ele pensou. Então, você também conhecer essas ferramentas é outra sugestão. Você eleger umas 2 ou 3 ferramentas e buscar o conhecimento dela. Por exemplo, que o trabalho você tem o OBE, né, que é o Oracle Business Intelligence, o EE de Enterprise Edition. É uma ferramenta também fantástica que permite a você construir análises, painéis. Então você pode baixar no site da Oracle, experimentar ela, e isso também vai te dar um conhecimento para você entrar no mercado, já que o mercado utiliza muito essa ferramenta, ok? E aí eu coloquei Data Discovery, né, o Data Discovery aqui, coloquei com asterisco, que é uma coisa nova que está chegando, né? As ferramentas como ClickView, Tableau, tem o próprio Power BI, são ferramentas que utilizam de recursos de associação e consumo de diversas fontes de dados, tanto vindo de um BI ou vindo da própria fonte, por exemplo, de um sistema, e ele tem um apelo visual e um recurso de consumo de memória para você ter velocidade no acesso àqueles dados, na apresentação, que realmente facilita, né? E coloca para o usuário uma apresentação e resultado mais rápido, né? E aí você, com essa questão da associatividade, com essa questão da associação, você consegue perceber como aqueles dados eles se relacionam e identificar, né? Um dado que veio fora do padrão ou um dado que está além do que é esperado. Então você descobrindo informações. Você hoje tem conceitos de Data Discovery, Business Discovery, são conceitos novos, relativamente novos, e também existem ferramentas, como eu aqui citei, para você explorar, né, esse conceito, né? O mercado também já está de olho nessas soluções, nesse movimento, né? E também é interessante que você eleja algumas dessas e também vá dar uma estudada para conhecer, porque o mercado também já está buscando profissionais com esse conhecimento, ok? Então, essas foram as habilidades técnicas que eu elenquei como necessárias, né, e principais para um analista de BI, né, para quem quer entrar na carreira de BI. Você conhecer a arquitetura de uma solução de Business Intelligence, você conhecer sobre banco de dados, você conhecer da linguagem SQL, isso é essencial, ok? Hoje é essencial você saber utilizar a linguagem SQL, e na construção de BI, enquanto analista de BI, você vai usar muito o SQL. E também falei do conhecimento de algumas ferramentas. Então era esse o conteúdo que eu queria passar para você hoje, espero que você tenha gostado. Aqui eu falei sobre as habilidades técnicas. Existe um outro vídeo que eu tratei de habilidades não técnicas, que também é muito interessante, convido você a assistir aqui no meu canal. Se você gostou, convido você a deixar um comentário aqui abaixo com alguma sugestão, complementando esse conteúdo que eu falei, uma sugestão sobre outro conteúdo que você quer que eu fale aqui no canal. Peço também a você que dê um joinha, acesse meu site, juracialmeida.com,
e entre na minha lista para receber alguns conteúdos exclusivos. E por hoje é isso. Fico por aqui e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.